Com vocês, Anne Caroline. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu vim hoje muito mais para falar como a editora do blog do que exatamente como acadêmica. E eu queria também convidar vocês, eu soube que muitas e muitos de vocês assistiram Capitã Marvel e que vocês devem estar aí pensando bastante sobre o filme, sobre algumas questões. Então, eu convido todos... Saúde! Convido todos vocês e todas vocês a entrarem no blog, né, que é www.pretainerd.com.br e seguir a gente lá nas redes, @pretanerd, quase tudo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre cultura nerd, do ponto de vista feminista e nerd, eu convido vocês lá para conversarem com a gente. Inclusive, tem umas threads ótimas no meu Twitter sobre Capitã Marvel. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre a Riri Williams, que é uma personagem negra que foi criada há muito pouco tempo pela Marvel, né? E que é uma das personagens mais inspiradoras. Mas aí tem muitas questões relacionadas a ela. Eu vou fazer uma conexão com uma cantora, uma rapper estadunidense chamada Seiyus, e que ela é acadêmica, ela é rapper, ela é nerd, e a vida dela não é fácil, assim como a minha, não é? E eu acho muito interessante essa conexão que ela faz nos raps dela, falando sobre a experiência de ser mulher negra e nerd no mundo acadêmico. Então, eu vou trazer para vocês uns questionamentos, algumas reflexões que eu tenho feito, né, sobre isso. A primeira é o entendimento do que é conhecimento e como o conhecimento é parte do que a gente chama de tecnologias discursivas. Quando a gente fala em ciência, geralmente a gente leva em consideração que a nossa linguagem, que tudo que a gente é capaz de imaginar, são dispositivos. Eles funcionam da mesma forma que o seu celular, o seu iPad, qualquer coisa, e elas servem para moldar o mundo que a gente vive. Então, por exemplo, uma questão muito polêmica é o sistema prisional. A gente consegue imaginar como seria um mundo sem prisões? Não, né? Na maioria das vezes. Isso tem a ver, então, com a imaginação, ela molda o que a gente é capaz de produzir e de vivenciar, principalmente. O outro aspecto são as unidades como construtoras das verdades, né, as verdades que a gente vive. Os estudos acadêmicos, eles são usados sempre para definir o que a gente vai fazer, se o ovo, por exemplo, faz bem, se faz mal, se você pode se alimentar da maneira X ou Y, se o veganismo é uma coisa correta porque é a proteína da carne, todas essas coisas. E vocês vão percebendo que existe um investimento discursivo muito grande para levar, para dificultar esse entendimento, essa imaginação mais ampla. Então, quando você define que você é uma pessoa vegana, por exemplo, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: como você resolve a questão da proteína? Como você resolve a questão das vitaminas? Normalmente, as pessoas que me perguntam isso, elas não sabem me dizer qual doença ou qual prejuízo eu posso ter com a questão da proteína. Geralmente, elas também não comem muitas verduras nem muitas frutas. Então, parece que não tem muito pressuposto aí, além do preconceito das crenças. Então, qual a aparência de uma pessoa cientista? Isso também é uma coisa que já foi discutida aqui pela professora Vanessa. E é interessante a gente pensar que todos, se a gente for pensar nos Vingadores, que está mais fresco na nossa cabeça, as pessoas que são entendidas como cientistas, elas geralmente têm uma mesma aparência. O Homem-Formiga, o Tony Stark também, o Homem de Ferro, e por aí vai. A maioria deles, o Hulk também, a maioria deles são homens, brancos, cis, heterossexuais. E, curiosamente, a gente não vai ver, por agora, a presença de pessoas que sejam mais diversas, a não ser que elas estejam numa função de donzela em perigo, que é o caso da personagem que é só entendida como namorada do Thor. Né? Ela é uma física fantástica, renomada, tem pós-doutorado, mas ela passa Thor 2 inteiro como uma donzela em perigo. E ela não é capaz de entender um fenômeno muito simples. A gente também pode pensar como a representatividade ela influencia o ser e estado das pessoas, sobretudo das mulheres nas ciências. Vocês devem, como vocês usam muito a internet, vocês devem ter se deparado com essa frase, representatividade importa, e dificilmente a gente tem um aprofundamento do que isso significa. Representatividade importa por quê? Representatividade importa para quem? Né? Isso são coisas que geralmente não são colocadas de uma maneira tão profunda. Outro aspecto também que eu quero conversar com
específica, entre aspas, porque assim que mudaram, que disseram que a Hayley Williams ia assumir o manto do Homem de Ferro, que ela ia se tornar o novo Homem de Ferro, as perguntas eram sempre sobre, opa, mas ela vai ser o quê? Mulher de ferro? Ela vai ser a Homem de Ferro? Como é que ela vai conseguir colocar o cabelo dela dentro do capacete? E N piadas a respeito disso, né? Então, se isso parte da ideia de que existe uma imagem universal, que não seria questionado, e outras experiências, outras necessidades que quando têm que ser adequadas, elas são consideradas problemas, elas são consideradas específicas. Está meio ruim de ler, mas eu vou tentar acompanhar com vocês aqui essa sequência do meu raciocínio. Bom, a primeira coisa que eu tinha comentado com vocês no slide anterior é que as universidades elas são definidas desde o século XII, quando foram criadas, como um ambiente do conhecimento, como um lugar que vai criar verdade e que vai instaurar a verdade e que vai manter a verdade, né? Então, enquanto aquele estudo ali é a verdade naquele momento, ela vai mudar ou vai influenciar a vida de vocês, direto ou indiretamente. Quando as universidades foram criadas no século XII, as universidades europeias, porque em outras partes do mundo já existiam universidades, mas o nosso modelo aqui, a UNB, o IFB, são modelos, são dentro do modelo eurocêntrico. No começo eram homens brancos que eram considerados alunos aptos. E esses pensamentos, essas lógicas, tipo, que vêm do homogêneo, né, de uma experiência única, eles vão influenciar até hoje, até o presente momento, porque a gente tem uma compreensão do que é acadêmico, que é a epistemologia, né, a ciência que estuda o conhecimento, ela vai partir de pressupostos, ela vai partir de ideias, de conceitos que são tidos como universais, que são tidos como neutros. Uma ideia que a gente tem corrente sobre a ciência é que a ciência ela não pode incluir o corpo, ela não pode incluir a experiência das pessoas. Mas como que você faz a ciência sem pessoas? Não existe, né? Essa própria ideia, ela já carrega uma contradição que geralmente a gente não tem espaço para discutir. E aí, pulando do século XII para o século XVIII, a gente tem o iluminismo que permitiu quantificar a diferença. Então, a partir da lógica da ciência iluminista, que é basicamente o que a gente ainda entende hoje em dia como ciência, né? A imagem que a gente tem, o iluminismo fez com que a gente tivesse uma universidade, um conjunto de conhecimentos que, bom, eram bastante misóginos, bastante racistas, né? Vocês devem lembrar que, por acaso, media-se crânio, tem vários estudos sobre o peso da massa encefálica de mulheres, ser inferior aos homens, portanto, justificar por que mulheres não têm um rendimento acadêmico X ou Y. Enfim, todas essas crenças, elas são colocadas no nosso vocabulário a partir do que é entendido na academia, e esses preconceitos, essas crenças, elas também vão influenciar o que está na academia. Então, é um ciclo, né? E como é que a gente faz para quebrar esse ciclo, que é a grande questão. Bom, pulando um pouquinho ali já para o final do século XIX, a gente tem um questionamento sobre o direito das mulheres, né, o sufrágio. Nesse ponto, a gente já vai ter um questionamento sobre a presença de mulheres no mundo público, né, saindo do privado, sendo que as mulheres entendidas nessa conquista de direitos são as mulheres brancas. E, inclusive, a primeira expansão feminista, ela é muito dentro dessa lógica de que as mulheres brancas deveriam ter direito ao voto. Mas havia inerentemente nesse movimento, e é o que a Angela Davis fala no Mulheres, Raça e Classe, que havia uma força muito grande de mulheres brancas se unindo aos homens negros para conseguirem ambos os grupos o direito ao voto. E havia uma força sobre mulheres negras não poderem ter direito ao voto. E aí, a gente pode trazer aqui a primeira feminista da história, possivelmente, como a Sojourner Truth, que ela falou: e eu não sou uma mulher? O questionamento dela no discurso é exatamente para desnaturalizar essa ideia de que esse indivíduo que é muito delicado, que está dentro de uma lógica feminina padrão, outros corpos e outras experiências também estão colocadas aí. Que ser mulher não é uma coisa essencial, não é uma coisa neutra. Então, assim, para a gente pensar então a interseccionalidade,
que é, tipo, pensar uma visão mais ampla do que seja a mulher na ciência, é importante a gente ter uma perspectiva mais ampla, mais nítida. E é o que a Seimus propõe nessa música dela, que é 1080p, que é o Full HD. É claro que eu falei que eu estou trazendo essa ideia do Full HD como uma proposta de enxergar, de alargar a compreensão do que é a presença das mulheres na ciência, e que, consequentemente, o 8K seria, então, o momento em que a nossa utopia, o momento que a gente vai conseguir incluir mulheres indígenas, mulheres trans, N experiências, né, relacionadas a mulheridades, a feminilidades, e que, enfim, ainda funciona como uma utopia. Por hora, vamos pensar no 1080p, que inclui mulheres e pessoas negras de modo geral. E como a gente vai chegar a essa perspectiva do 8K? A gente vai chegar a partir do momento que a gente começar a questionar o entendimento do que é ciência, que a gente vai começar a questionar o que é a universidade, para que ela serve, enfim. Bom, vamos lá. A Seimus é essa cantora aí, ela tem pós-doutorado em psicologia, e muitas das músicas dela falam sobre essa experiência de ansiedade, experiência de opressão que ela sofre na universidade. Uma das coisas que ela fala e que eu acho muito interessante é que ela vai descrevendo toda essa lógica do que é o universitário, do professor universitário, que é aquela pessoa de suéter, aquela pessoa que está ali comendo aquelas coisas finas e tomando café, que são grandes nerds que estão ali estudando coisas que não vão servir para ninguém ou que não vão sair do universo acadêmico, e responde a uma imagem uma quantidade muito pequena de pessoas, né, da nossa população. Então, esses questionamentos dela, eles vão desde que a gente está falando sobre o que é a universidade, o que é o conhecimento, e vão para outra questão, que é como o racismo ele atravessa a experiência do aluno ou da aluna negra na universidade. Então, o racismo vai fazer com que a gente não chegue que a compreensão dos nossos trabalhos sejam diferentes, que a nossa conquista ou não de bolsas seja diferente. Enfim, todos os julgamentos são diferentes, e isso significa que, como ela diz numa outra música, 100%, que por mais que ela se esforce, ela nunca está boa o suficiente. Quando ela consegue alcançar alguma coisa, parece que está errado, porque as pessoas tratam como errado. As pessoas não esperam que ela seja uma pessoa inteligente, então se você articula bem, você é estranha. Enfim, tudo que você faz é estranho porque o seu corpo, de certa maneira, não era para estar lá. Então, todas as músicas dela falam sobre isso, e nesse álbum que tem essa música, que é o Pieces in Peace, ela fala sobre como que isso tudo, toda essa opressão faz com que você viva com ansiedade, com outros transtornos e sofrimento mental, e como que isso impede que você consiga progredir também, porque em algum momento você vai parar. Essa música aqui é a 1080p, né, que eu tinha falado no começo, e ela faz sempre essas analogias, né, que o Castelo do Maru, quando ela consegue chegar ali naquele momento final em que ela vai lutar contra o vilão, ela não vai ter o mesmo prêmio que as outras pessoas. E aí você vai vendo essa repetição do tema de que você nunca é igual. Mas não é que ela esteja propondo que sejamos iguais, que a gente tem que bater nessa tecla de que todos têm que ser normatizados de uma mesma forma. Mas é a compreensão de que a diferença importa, que as pessoas têm que ser vistas dentro de uma diferença que proporcione condições semelhantes, né? Condições que sejam proporcionais. Os desafios de ser específica, como eu tinha falado antes. A Seimus, ela fala numa outra música que ela não é uma coisa, ela não é duas coisas, ela não é três coisas, ela é muito mais do que cabe naquela música. Essa lógica, ela está dizendo que o que esperam de você, então, a representação que a gente tem na TV, nos filmes de modo geral, é aquela lógica de que pessoas negras não são cientistas, mulheres negras não têm a capacidade intelectual, são só raivosas, são só mães de família, são só pessoas escravizadas, enfim, todas essas visões equivocadas, e que, portanto, toda vez que as pessoas se confrontam com o fato dela ser nerd, sempre temos esse problema de que as pessoas esperam uma coisa de você que não necessariamente concorda. Por que ela não pode ser uma rapper e ouvir Joy Division? Essas coisas todas. Então, essa igualdade, ela depende da compreensão das especificidades, como eu havia dito antes, e
a hierarquia do conhecimento, que eu não tinha falado antes, mas a gente tem essa hierarquização do conhecimento desde o momento em que você entende a diferença de saberes, aí vocês falam tipo, de saberes tradicionais, saberes não sei o quê, e isso não é ciência. Então tem aquela especificidade de, quando você fala de astronomia egípcia, astronomia indígena, e aí a astronomia real, que é eurocêntrica, europeia e tal, que curiosamente tem umas raízes muito próximas, né? Então a gente vai vendo que esse filtro ele vai se repetindo em vários níveis do conhecimento acadêmico. Essas aqui são 3 músicas, né? 100%, Estranha, e são as músicas... Pesadelo não. Tempo noturno, Hora Noturna. Essas 3 músicas, elas falam exatamente sobre esses temas que a gente está discutindo e mesclando, nas analogias e tal, os temas nerds. A Hayley Williams, então, substituiu o Homem de Ferro enquanto ele estava sumido, né? Da nova Marvel. E aqui ela foi baseada na experiência da Mae Jemison, que foi a primeira astronauta e tal. E aqui temos uma mulher negra, no caso. Aqui tem uma cena em Homem de Ferro em que ela consegue, tipo, confrontar a professora está ali dando aula, ela diz alguma coisa, bom, eu quero ser cientista. E ela espera que a professora diga que ela não vai ser cientista. E essa professora fala, tá, pode ser cientista. E uma quebra dessa lógica de que os professores ainda conseguem quebrar os nossos sonhos, enfim. E pensar em novas perspectivas mesmo. E aí ela mostra uma foto da Jemison e fala, mas professora, era para você dizer que eu não vou conseguir. Porque é que nem a Jemison, eu quero ter esse confronto. E a professora fala, não, para mim tanto faz, você pode ser cientista. Aí a guria quer ter esse confronto, ela fala, duvido que você vai ser o Homem de Ferro. E a partir daquilo, ela se movimenta para ser Homem de Ferro. Bom, aqui temos 3 obras que têm a ver com a aparência do cientista, que são, vocês veem que é uma lógica nova, né, de tentar inserir pessoas negras como possibilidades reais, no caso dos Estrelas Além do Tempo, e como ficcionais, na obra do Tempo e também do Homem de Ferro. E mostrar que é possível, sim, que outras experiências modifiquem e modelem o nosso conhecimento, nossa compreensão do que é ciência. Aquilo que eu estava falando com vocês antes, Full HD é o que eu estou propondo como leitura, como perspectiva mais abrangente sobre a presença de mulheres negras no contexto científico. E a nossa utopia, o nosso objetivo é chegar no 8K, em que a gente vai ter todas as experiências possíveis de feminilidades e de mulheridades. Então, a diversidade ela é uma forma de compreender a diferença e de levar em consideração, em qualquer contexto, o procedimento e a teoria. Então, é trazer o corpo ou as experiências para a teoria dominante. No mais, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre essas reflexões sobre ciência, tem um texto que chama Ciência em Favor de Quem?, em que eu desenvolvo um pouco mais essas ideias, inclusive usando como base aquele jogo Age of Empires. É isso. Obrigada.